duplo grau de jurisdição ele não é um direito, tá bom? Não é um direito constitucional assegurado do duplo grau de jurisdição, que você tenha uma possibilidade de recurso no órgão hierarquicamente superior, mas é um princípio que rege o próprio ordenamento recursal no Brasil, que ele é escalonado de forma hierárquica. Ainda que seja o direito, o sistema é regido pelo princípio. Além desse princípio, o que eu vou falar para vocês que é bem simples, que é o princípio da taxatividade. O que esse princípio estabelece, senhores? Somente a lei federal pode criar recursos. Tá bom? Só a lei federal. E por que a lei federal? Porque o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal estabelece que é competência da União legislar sobre processo. Beleza? Então, compete apenas à União legislar sobre o processo. Se somente a União pode legislar sobre o processo, somente a lei federal pode criar recursos. O que isso quer dizer, senhores? Que as partes só podem se utilizar dos recursos previstos na legislação. Como é que seria diferente disso, senhores? Para determinar a decisão não existe hipótese, não existe previsão legal para recurso. A parte vai lá e inventa um recurso. Eu não concordei com essa decisão, o legislador não preveu recurso para ela, eu vou inventar um recurso aqui. Pode? Não pode. Beleza? Ah, mas tem um dispositivo lá no Código de Processo Civil agora, artigo 190, que fala que as partes podem acordar, podem convencionar sobre o procedimento, que são os negócios jurídicos processuais. Beleza, existe lá, mas não se aplica na possibilidade das partes se juntarem e elas, por acordo, criarem um recurso. Beleza? Seria muito fácil. Hoje, a parte só pode se utilizar dos recursos previstos na legislação federal. Isso impede a criação ou a utilização de recursos previstos em lei municipal, lei estadual, criados pela vontade da parte, inventados pela doutrina ou mesmo pela jurisprudência. Nenhuma dessas fontes do direito podem criar recursos, somente a lei federal. Tranquilos? O princípio da taxatividade está diretamente relacionado ao aquele requisito de admissibilidade do cabimento. Lembra do cabimento? O que é o cabimento? Fala para lá aí. O que é o cabimento do recurso? Quanto do recurso será cabido? Fala para lá aí. Marca aí. E aí? Quem está fresquinho, se estudar para a prova semana passada. Foi recorrido, mas. Olha para mim, olha até. Aqui, ó, deixa eu pensar no trabalho. Quando o ato foi recorrido, mas tem que estar os recursos corretos. Então, como que eu vou saber o recurso correto, Helena? Como que eu vou saber qual é o recurso correto? Olhando a lei federal, senhores. Quem vai me indicar o recurso correto, se existe recurso contra aquela decisão, é o quê? É a lei federal. Isso quer dizer o quê, Diego? Que além do CPC, existem outras leis federais que prevêem recursos. No CPC nós temos pelo menos uns 9 recursos. Apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embarque de declaração, agravo em recurso especial, agravo em recurso extraordinário, recurso especial, recurso extraordinário, recurso ordinário, embarque de emergência. Ok, 10. Beleza? Então tem pelo menos uns 10 recursos. Somente esses recursos? Não, senhores. Eu falei que o princípio fala em lei federal. O CPC é uma lei federal, lei 13.105. Mas além da lei 13.105, que é o CPC, existem outras leis que prevêem recursos. Um exemplo, eu ouvi falar no chamado juizado especial. O juizado especial é regido por uma outra lei que não o CPC. Ainda que o CPC se aplique em cópia subsidiária,
existe uma lei específica, uma lei especial que é a Lei 9.099, pelo menos os juizados especiais estaduais. Lá prevê um recurso contra a sentença, que não é o mesmo recurso do CPC. Lá no artigo 41 da Lei 9.099, prevê um recurso contra a sentença do juizado especial. Diego, qual é esse recurso? Não é o recurso. O recurso não tem nome, tá bom? O recurso não tem nome. Se você for olhar lá no artigo 41, ó, contra a sentença cabe recurso. Que recurso é esse, gente? É o recurso sem nome. E para não ficar recurso sem nome, eles colocaram um nome bonitinho. Recurso inominado. Recurso inominado nada mais do que recurso sem nome. Beleza? Então, ó, lá no artigo 41 da Lei 9.099 de 95, prevê o quê? O recurso inominado. Frente o princípio, ou respeito ao princípio da taxatividade? Sim, está previsto em lei federal. A Lei 9.099 é uma lei federal. Beleza? Diego, dá outro exemplo. Artigo 38 da Lei 6.830. Eu acho que é de 80 essa lei. E aí, senhores? O que é essa lei? Alguém sabe? É a Lei de Execução Fiscal. O que é a execução fiscal? Todo mundo sabe o que é execução fiscal? Não? Se você ficar devendo IPTU, IPVA, ITCMD, ITBI, IPI, ou seja, qualquer imposto, qualquer tipo de contribuição, se você ficar devendo a anuidade da Ordem de Advogados do Brasil, você não vai ser executado por meio de um processo regido pelo Código de Processo Civil. Você vai ser processado por um processo fiscal, ou seja, oriundo do fisco, regido pela Lei 6.830, que é a execução fiscal. Então, se você estiver devendo algum tipo de tributo aos entes públicos, você vai ser submetido a um processo de execução fiscal. Lá no processo de execução fiscal, no artigo 38, é o seguinte: contra as sentenças nas execuções fiscais de até 50 OTNs, cabe um recurso que não é apelação, não é o recurso nominado, é o embargo infringente. Beleza? Diego, o que é sentença de até 50 OTN? OTN é um valor de referência. Talvez o pessoal um pouco mais antigo aí, que viveu antes do real, vai saber que antigamente as coisas eram fixadas pelo valor de referência. E esse valor de referência tinha uma quantia que mudava dia a dia e sofria as oscilações lá. No mesmo dia, o produto estava custando R$1, era R$1 cruzeiro, depois passaram para 100 cruzeiros no mesmo dia. Então, eles criaram um valor de referência. Esse valor de referência é utilizado, porque ele é de 1980, tem pelo menos aí quantos? 39 anos, né? Quase 40 anos. E ainda é vigente. Então, o que isso corresponde hoje? É basicamente impossível você ver esse tipo de processo, esse tipo de sentença, esse tipo de recurso hoje. Por quê? A maioria das legislações municipais, estaduais e federais estabelecem um valor mínimo para se promover a execução fiscal de dívida fiscal. Beleza? Então não é qualquer dívida da Receita Federal que vai promover uma execução fiscal. Não é qualquer dívida contra a Receita Estadual que eles vão te promover uma execução fiscal. Não é qualquer dívida contra o município que eles vão te promover uma execução fiscal. Por quê? Porque eles criam leis que analisam qual é o percentual de êxito, o quanto eles vão gastar em promover uma execução fiscal, e eles estabelecem, olha, se na Receita Federal só executa acima de 10 ou de 25 mil reais, alguma coisa assim. Então, se essa dívida for menor do que isso, eles nem promovem a execução fiscal. 50 OTNs hoje dá em torno de 600 e poucos reais. Então, é basicamente impossível você ter uma execução fiscal que vai discutir 650 reais. Porque é mais caro você promover a execução fiscal, ou seja, vai custar mais do que 650 reais do que você promover para tentar receber. Hoje existem outros meios, como o protesto da CDA, que é um meio muito mais fácil, muito mais barato de conseguir que o contribuinte cumpra com sua obrigação sem gastar dinheiro com a execução fiscal. Beleza? Mas, se existir, se vocês virem
uma sentença da execução fiscal, que a execução fiscal é de 50, até 50 UTNs, que é 600 e poucos reais, vai caber um recurso que não é a apelação do Código de Processo Civil, não é o recurso inominado, mas é o embargo infringente. Por quê? Porque é um recurso previsto por uma lei federal. Beleza? Tranquilos? Hoje, senhores, como é que eles fazem para promover a execução fiscal ou cobrar esses tributos de menor valor? Eles pegam a CDA, que vocês vão estudar isso no tributário, CDA é quando constitui crédito tributário, e eles vão levar esse título a protesto. Tá? Antigamente só com a execução fiscal mesmo. Hoje você pode contestar esse título a um Estado, a União, a um município, vão levar isso a protesto. Todo mundo sabe o que é protesto? Tá? É muito parecido com inscrição do nome da pessoa na SPC no Serasa. Só que é no título, no cartório de protesto. A pessoa vai lá, leva o título, o cartório registra o protesto, intima a outra parte para pagar. Se ela não pagar, o protesto fica constando ali. Qualquer busca que realizar em seu nome vai achar que tem esse título protestado. E qual é a novidade desse ano, inclusive? Quem antigamente pagava o protesto é o cara que levasse o processo, era o credor. O credor levava o título a protesto, ele tinha que pagar, e ao final, a outra parte, quando ela pagava o título para retirar, cancelar o protesto, ela pagava uma outra parte. A legislação mudou, pelo menos aqui no Estado. Hoje funciona como? Eu levo o título a protesto, eu não pago nada mais, o que é muito bom. Quem é que vai pagar tudo? O devedor, quando ele for cancelar o protesto. Beleza? O que é muito melhor. E há algum tempo, na época eu estagiava ainda, começou-se a implantar o protesto da CDA, que é uma forma do fisco cobrar o tributo de forma barata no processo AECO, 2010, 2011. O custo levantado pela STJ era de no mínimo R$ 770, R$ 760 para promover uma execução fiscal. Certo? Então é muito mais barato você protestar. Mas, Diego, mas que relevância tem protestar? Gente, qualquer pessoa vai pegar aí crédito de crediário que tem o título protestado, não consegue fazer. Ela só vai conseguir fazer se ela for lá e regularizar. Então é uma forma coercitiva de obrigar a pessoa lá a cumprir a obrigação. Beleza? Então, senhores, prestem atenção. As partes no processo só podem se utilizar dos recursos previstos na lei federal. Se eu colocar na prova assim, ó, se está certo ou errado. Em razão do princípio da taxatividade, as partes só podem se utilizar dos recursos previstos no CPC. Certo ou errado? Por quê? Porque é lei federal. Então a lei federal vai englobar tanto o CPC como qualquer outra lei federal que preveja um recurso. Beleza? As partes podem criar recurso? Lei municipal pode criar recurso? Lei estadual? A jurisprudência pode? Também não. Ninguém pode criar recurso a não ser a lei federal, porque é uma competência da União legislar sobre o processo. Beleza, senhores? Tranquilos? Vou editar essa parte então. Esse princípio estabelece que somente poderão ser utilizados, barra interpostos, os recursos previstos em lei federal. Previstos em lei federal. Abre parênteses, artigo 22, inciso 1,
da Constituição Federal. Inciso 1 da Constituição Federal. Vírgula. Vírgula. Afastando qualquer possibilidade, de as partes criarem recursos, vírgula, ou mesmo serem eles criados por lei municipal ou estadual. Ou mesmo serem eles criados por lei municipal ou estadual. Tudo bem? Ponto, parágrafo. Existem outros recursos além dos previstos no CPC. Abre parênteses. Artigo 994. Fecha parênteses. Do CPC, abre parênteses. Artigo 994. Fecha parênteses. Como, por exemplo, vírgula. Por exemplo, vírgula. Como, vírgula, por exemplo, vírgula, o recurso inominado, abre parênteses, qual assim? Dois juizados, o recurso inominado no juizado especial, abre parênteses, artigo 41, no juizado especial, abre parênteses, artigo 41, da Lei 9.099 de 95, artigo 41, da Lei 9.099 de 95, fecha parênteses, vírgula, os embargos infringentes na execução fiscal, abre parênteses, artigo 38 da Lei 6.830, de 80, fecha parênteses, ponto. Tranquilos até aí, senhores? Vamos passar ao próximo.
abrir, abra o código para mim, alguém, no artigo 994. 994. Alguém pode ler, por gentileza, o artigo, os incisos? São cabíveis os seguintes recursos. É mais alto. São cabíveis os seguintes recursos. Inciso primeiro, apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargo de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso especial ou extraordinário e embargos de divergência. Beleza? Então, se vocês quiserem saber quais são os recursos previstos pelo Código de Processo Civil, sem ficar olhando um monte de artigo, é só você ir nessa lista aí, tá bom? Esse rol é um rol. Para os procedimentos do CPC, seria taxativo, você vai utilizar só esses. Porém, se o procedimento ele é regido por uma lei especial, como a Lei 9.099, 6.830 ou qualquer outra lei especial, aí ele vai se aplicar de forma subsidiária. Tá bom? 994. Senhores, vamos falar então agora do princípio da singularidade. Doutora Renata, o que significa singularidade? O que é algo singular? Algo que é único. Então, o princípio da singularidade ele também é conhecido como o princípio da unirrecorribilidade. Ou vocês podem encontrar também na doutrina como o princípio da unicidade. O que isso estabelece, o que isso prescreve, senhores? Alguém tem ideia? Lara está procurando a doutrina ali para ver se pega aqui, ó, faz uma pergunta. Deixa. E aí, senhores? Cada decisão, cada Pronto, vou embora agora. A doutrina explicou para vocês. Senhores, o princípio da singularidade ou da unirrecorribilidade estabelece que para cada ato decisório existe ou você só pode ter um único recurso. Ah, eu quero ter por 5 recursos aqui, porque não vai dar certo. Não adianta. Cada ato decisório corresponde a um recurso. Nós vamos ver mais para frente, provavelmente a partir da próxima aula, que os recursos são bem delimitados. O que significa? O Código de Processo Civil, ele deixa muito claro qual é o recurso cabível contra cada ato decisório. E ele só prevê um recurso para cada decisão. Então, se você está insatisfeito, se você quer buscar reforma, se você quer buscar a nulidade de um ato judicial, de uma decisão judicial, você só vai poder interpor um único recurso. Tranquilo daqui? Beleza? Então, vou explicar a regra e depois eu explico a exceção. Anotem aí, senhores. Fala, doutora Renata. Tá, vou esperar você colocar o grafite então, para você poder fazer o. Pode colocar. É o que, doutora? É para que pode pôr a Doutora, fala, sem tudo. Você está conversando, doutora? Oi? Não, é porque ele fala um monte de negócio que conquistou de buscar o que ela falou. Eu vou trocar de lugar agora. Não. Senhores, vamos lá. Ok. Esse princípio estabelece que para cada decisão judicial, esse princípio estabelece que para cada decisão judicial, somente será possível
a interposição de um único recurso. A interposição de um único recurso. A interposição de um único recurso. De um único recurso. Vírgula, ou seja, vírgula. Vírgula, ou seja, vírgula. A lei somente prevê uma espécie recursal, possível para cada tipo de decisão proferida. Para cada tipo de decisão proferida. Para cada tipo de decisão proferida. Obrigado? Senhores, mas como nesse mundo nada são flores, existem exceções. E são duas exceções, e essas exceções são tratadas pela doutrina com bastante naturalidade. Por quê? Nós vamos ver que em duas situações será possível eu interpor dois recursos contra uma mesma decisão. E por que isso vai ser possível, senhores? Porque nessas exceções, nessas hipóteses, os recursos possuirão finalidades distintas. E por possuírem finalidades distintas, o Código admite a interposição de dois recursos contra uma mesma decisão. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Dá para enxergar aí? Bom, senhores, o cara protocolou, ajuizou uma ação, ao final, essa sentença foi proferida. A sentença tem que ser proferida de forma clara, que qualquer pessoa que a leia consiga compreender o que o juiz quis dizer, qual foi o raciocínio dele e qual é a decisão. Além disso, toda decisão judicial ou toda sentença tem que enfrentar, tem que analisar, tem que julgar todos os pedidos formulados na petição inicial. Então, no nosso exemplo, vamos pensar que o sujeito entrou com uma obrigação de fazer, e também um pedido indenizatório. O processo transcorreu, o juiz, ao proferir a sentença, ele profere a sentença e analisa apenas o pedido indenizatório. Ele não se manifesta em relação ao pedido de obrigação de fazer. Mas isso é impossível, o juiz vai ver que o pedido está lá. Senhores, se existe um recurso só porque pode existir uma omissão na decisão judicial, é porque isso acontece. Nada é por acaso. Eles não vão criar um recurso simplesmente para ter um recurso ali. Se eles criam um recurso para isso, é porque a situação ocorre. O que ocorreu nessa situação, senhores? O juiz se omitiu em relação ao pedido de obrigação de fazer. E o que é omissão? É ele não se manifestar. É ele simplesmente não dizer nada. Nem que seja para acolher, nem que seja para rejeitar. Ele simplesmente não analisa o pedido. É como se vocês recebessem a minha prova na semana que vem, vocês olhassem, eu tirei 9. Deixa eu ver a questão que eu errei. Quando você vai olhar lá a questão que você errou, eu simplesmente não corrigi a questão. Eu não dei certo,
nem errado. Eu deixei ela em branco. O que eu fiz em relação a essa questão? Você resolveu omitir. Diferente seria se eu tivesse dado 9, você olhado lá a questão que você errou e eu falei assim, não, você não ganhou pontuação porque simplesmente você não acertou a questão. Omissão é quando o juiz não analisa o pedido, nem para acolher, nem para rejeitar. Te pergunto, o juiz ele é obrigado a julgar todos os pedidos? Ele tem que julgar. E você se depara com essa sentença que analisa um pedido e faltou o outro. O que você faz, doutor? Foi? Esse vício de omissão, nós vamos ver que você vai corrigir esse vício de omissão por meio de um recurso. Eu, inclusive, já falei para vocês também de forma geral, que são os embargos de declaração. O embargo de declaração não tem finalidade nem de reformar, nem de invalidar o ato decisório. Ele busca apenas o quê? Nesse caso específico, complementar, aperfeiçoar o ato. O juiz deveria ter analisado e não analisou. Aí eu vou lá então, senhores, contra essa sentença e apresento embargos de declaração. O juiz vai ter que analisar o meu embargo, não vai? Aí ele vai lá e analisa o embargo. E ele faz o que agora? Ele verifica que não, Diego, você tem razão. Tem um pedido de obrigação de fazer e eu não analisei na sentença, então eu vou analisar ele agora. Então, nessa sentença, o juiz vai sanar a omissão. E ao sanar a omissão, ele julgou a obrigação de fazer. Ele cumpriu tudo que ele deveria fazer no primeiro grau? Sim. Ele julgou o pedido indenizatório. Na primeira sentença, ele esqueceu de julgar a obrigação de fazer. Eu apresentei um recurso para sanar a omissão. Ele acolheu o meu embargo e julgou o meu pedido. Só que, senhores, eu não concordei com a sentença do juiz, porque ele rejeitou o meu pedido. E aí? Eu posso interpor outro recurso? Qual? Então, contra essa sentença aqui, eu posso apresentar apelação. Senhores, quantos recursos eu tenho contra um ato decisório? A decisão está aqui, ó. Nós temos quantos recursos? Primeiro, a apelação é outro. Segundo, por que, senhores? Os recursos nessa hipótese de embargo de declaração têm finalidade diferente. O embargo de declaração vai buscar sanar a omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Ele está buscando reformar nem invalidar. Ele está dizendo que o juiz está errado nem que o juiz está certo. Ele diz, excelência, olha, você esqueceu de julgar. Ou, excelência, você disse, mas eu não estou entendendo nada do que o senhor quis dizer. O senhor quis dizer o quê? Esclarece aí. Então ele não está impugnando, dizendo que o juiz está errado ou que ele está certo. Ele simplesmente está buscando um esclarecimento ou uma complementação de algo que o juiz não julgou. A partir do momento que o juiz corrige esse vício, seja para complementar a decisão, julgando o pedido não julgado, ou para esclarecer o que não é possível de ser compreendido na primeira decisão, aí sim, você fala, opa, eu não concordo com essa decisão, eu quero recorrer, eu quero reformar ela. Se eu quero reformar ou se eu quero invalidar, qual recurso cabível? Apelação. Então, quantos recursos eu tenho contra a mesma decisão? Oi? Professor, se por exemplo, na primeira sentença ele quisesse fazer uma apelação sobre indenização. Direto. Aham. E aí o embargo contra Dois ao mesmo tempo? Não. Tem que ser o primeiro embargo, depois a apelação. Por quê, doutor? Nós vamos aprender que o embargo de declaração ele tem um prazo, é de 5 dias. Só que assim que você interpõe embargo, ele tem um efeito específico, que eu não falei para vocês, que é só o embargo.
que é o efeito interruptivo. O que é o efeito interruptivo? Ele interrompe o prazo. O que isso quer dizer? Assim que eu interponho o embargo, interrompo o prazo para apelação. O que é interromper? É parar de contar e voltar do zero. Quando for julgado o embargo, eu vou ter quanto tempo aqui de novo, doutor? 15 dias. Então não tem por que eu apresentar dois recursos ao mesmo tempo. Eu simplesmente posso primeiro apresentar o embargo, corrigir o que está errado na sentença, e depois eu apresento minha apelação no meu prazo de 15 dias normalmente. Aí mesmo, por exemplo, eu não quero a apelação sobre o que precisa fazer só com a indenização. Então é a mesma coisa, só depois. Porque essa sentença e essa aqui é uma só. Não vão existir duas sentenças. Essa sentença e essa aqui é uma complementação da outra, é uma sentença só. Então você só vai poder apresentar a apelação depois de sanada a omissão. Beleza? Então por isso você vai apresentar o final e não vai apresentar embargos mais apelação. Beleza? Fala, doutor. Era isso? Fala, doutor. Eu posso ser executado? Então, o trânsito do julgado. Lembra, o embargo vai obstar o trânsito do julgado. E além disso, ele vai interromper o prazo de interposição do recurso. O trânsito do julgado. Mas se for juntando material do serviço, Não importa. pagamento uma prótese. Não importa. Tem que esperar o resultado. Ah, Diego, mas aí foi uma tutela provisória. Aí é diferente, antecipação de tutela. Se for uma antecipação de tutela, aí você pode promover o cumprimento provisório ainda, não definitivo. Bom, mas em regra você só promove a execução, que é a matéria do próximo semestre, após o trânsito julgado. Se eu embarguei no prazo de 5 dias, interrompeu o trânsito. Se eu apelei depois do prazo de 15 dias, eu interrompi o trânsito de novo. Beleza? Mais alguma dúvida, senhores? Então, a primeira hipótese de exceção é a oposição ou a interposição de embargos de declaração. Nessa situação, nós vamos ter contra o mesmo ato dois recursos. Beleza? Então, aqui é a primeira exceção. Senhores, só para ficar completo aqui, ó, lembre-se, a finalidade é diferente. Aqui, ó, o primeiro recurso tem como finalidade sanar omissão, ou sanar obscuridade, ou sanar contradição, ou erro material. O segundo recurso já tem como objetivo a reforma ou a invalidade. Então, os objetivos são distintos. Mas em caso só, a anulação é a obrigação de fazer. Ou na anulação, eu posso... Os dois. Porque lembra que eu falei que essa decisão aqui e essa aqui são uma só? Porque como o juiz deixou de julgar, quando ele acolhe o embargo, essa sentença e essa aqui é como se ela fosse uma. Não é que o juiz vai fazer uma única sentença, vão existir duas. A primeira e depois a segunda proferida ao julgar os embargos. É o que na técnica a gente chama de sentença integrativa. Por que integrativa? Porque ela integra essa sentença aqui. Beleza? Então, essa decisão aqui é como se ela fosse uma continuidade dessa. Então, por isso que quando você for interpor a apelação, você vai recorrer tanto dessa como dessa aqui, porque ela é uma só. Professor, Somente materialmente falando, existir duas, tá, doutor? Vai existir essa, depois essa. O juiz não vai rasgar primeiro e fazer uma só. Materialmente vão existir duas, mas na técnica é como se fosse uma só. Essa e essa aqui vão formar uma única decisão, é a continuidade. Entendeu? Fator. Se na sentença for omissa, aí dá o embargo de declaração e depois do embargo continuar tendo defeito, obscuridade. Obscuridade, você pode interpor um outro embargo. Outro embargo. E aí vai jogando a apelação sempre para frente. Mas tem que tomar muito cuidado. Nós vamos ver com o embargo que, por ser um recurso cabível contra qualquer decisão, eles utilizam muitos embargos para protelar o processo. Se o juiz verificar que você está interpondo um embargo, não porque existe realmente um vício, mas para protelar, você vai tomar multa. Mas se você realmente existir o vício você apresentar, cara, assim, eu particularmente, os juízes, na prática, a omissão é muito fácil de você caracterizar. Ou ele julgou ou ele não julgou. É muito simples.
Agora, a obscuridade e a contradição, cara, tem juiz que, assim, eles têm um modelinho muito padrão. O negócio está assim, você não entende nada, está contraditório, você vai lá e tem uns caras assim, que infelizmente estão na profissão e não deveriam estar. Ah, porque eu não gosto de recorrer da minha decisão. Então, muda de profissão, você vai decidir, eu tenho o direito de não concordar e de recorrer. Aí você vai lá e tem um embargo, contradição, omissão, ou obscuridade. Tem uma decisão padrão. Os embargos servem para corrigir omissão, contradição, obscuridade e material. Na decisão embargada, observa-se que não encontra nenhum desses vícios, por isso rejeita o embargo. E verifica ainda que o embargo é protelatório, você toma uma multa ainda. Simplesmente tem preguiça de olhar o estagiário que faz aí. Vamos tocar. Beleza, doutores? Você tem que saber um negócio, doutor. Quando eu estagiário, eu falo, Diego, o que eu tenho para decidir, eu vou colocar no papel. Eu vou colocar. A outra parte não ficou satisfeita, ela acha que eu decidi errado. Não adianta vir conversar comigo. Eu não vou mudar porque ela veio conversar comigo. Basta ela interpor o recurso, existe o recurso, ela vai interpor o recurso, o tribunal mudar, ótimo. Não vou ficar chateada por isso, nada. Porque juiz, se não aceita recurso contra a decisão dele, tem que mudar de profissão. Porque é inerente à atividade, a pessoa, pelo menos uma das partes vai concordar com você. Qual parte? A parte perdeu. Quando vocês ficam reprovados, ficam de prova final, vocês vão ficar chateados, vão? A culpa é de quem? No processo é a mesma coisa, senhores. O juiz vai decidir a favor de uma parte, a outra parte vai perder, a culpa é de quem? O juiz. Ela pode interpor um recurso para mudar essa decisão? Pode. Ficar chorando pelo corredor, falando que juiz é aquilo, que juiz é isso, e lá. Cara, eu já vi, cara. Ó, o advogado chegava comigo e falou assim, doutora, ou doutor, como que o senhor decide desse jeito? Eu prometi para o meu cliente que o resultado seria esse. Eu falei, filho do céu, mas vamos voltar para a faculdade? Vamos sentar. Não adianta, você não tem que comprometer, porque você não sabe que o juiz vai decidir. E o juiz decidiu, você não adianta ir lá. Ô, fulano de tal, não, doutor, mas essa decisão aqui, ó, não pode, então tem a prova aqui, gente, ele decidiu, está decidido, ele não vai mudar, recorra, não gaste o seu latim à toa, não passe estresse à toa, tá bom? Se ele não aceitar o seu embargo existindo a omissão, aí você apela tranquilamente, que aí o tribunal vai analisar o pedido de obrigação de fazer e o indenizatório vai reanalisar, beleza? O que não pode acontecer, se você fizer isso, eles não vão, se você deixar de embargar. Pense que você não embargou, você apresenta a apelação direta. O tribunal não vai julgar o seu pedido. Por quê? Porque diante da omissão cabia embargo. Se você não embargou, você não pode transferir ao tribunal a competência para julgar originalmente o pedido. Então o tribunal vai dar uma decisão, ó, eu não vou analisar a obrigação de fazer, porque eu seria supressão de instância. Ou seja, eu estou suprimindo a primeira instância e estou julgando por mim mesmo. Não pode fazer isso. Se acontecer isso, do juiz não julgar o pedido e você apelar direto, o tribunal não vai poder, você tem que propor uma nova ação para discutir a obrigação de fazer. Então o correto é embargar. Diego, o juiz não acolheu o embargo, não tem problema. Se você embargou, você fez o certo. Aí você vai buscar reformar a decisão do juiz que julgou os embargos também. Tá? Na apelação você vai recorrer das duas. Como você vai recorrer das duas, eles vão poder analisar tanto o pedido indenizatório, se está certo ou errado, como analisar a obrigação de fazer. Beleza? Fala, é essa? Não, você pode apelar normalmente, que aí você vai, porque essa decisão e essa é uma só. Se o juiz entende que você... Se o juiz entende que você em tese não teria opção, ele analisou o seu embargo. É só você recorrer que o tribunal vai analisar se ele julgou certo ou errado. Doutores, alguma dúvida até aqui? Não, vou deixar não. Depois eu vou continuar ali no esqueminha. Tem uma segunda exceção ainda. A continuidade desse processo, senhores, seria o quê? Após o procedimento tem muito mais coisa, tá? Eu estou economizando aqui, porque senão está acabando já. Eu já vou passar direto para o tribunal. O processo foi remetido ao Tribunal de Justiça, senhores.
Lá no Tribunal de Justiça ele vai ser distribuído ao relator e eles vão marcar aquele dia de sessão, lembra? Vai estar todo mundo reunido, advogado, desembargador, pessoal assistindo, e eles vão julgar o recurso? Como é que é o nome da decisão que eles vão proferir lá? Qual? Acordo. Senhores, qual recurso cabe contra a corda? Um monte. Recurso especial, recurso extraordinário, recurso ordinário e embargo de divergência. A dependendo de qual tribunal proferir. Vamos delimitar aqui em duas hipóteses, recurso especial e recurso extraordinário. Senhores, eventualmente as decisões judiciais, elas interpretam de forma equivocada a lei federal ou interpretam de forma equivocada a Constituição Federal. Ou viola a interpretação já fixada para aquele dispositivo legal. Lembre, senhores, cada juiz é uma cabeça. Ainda que eles tenham a independência funcional e em regras têm que observar as decisões dos tribunais superiores, cada juiz tem uma cabeça, tem a independência funcional deles, desde que eles façam o quê? Fundamente a decisão. Então pense o seguinte, senhores, se nós aqui, meros mortais, podemos ter interpretação e entender o mesmo texto legal de forma diferente, imagina os juízes espalhados por todo esse Brasil. Imagine os desembargadores espalhados por todo esse Brasil. Os ministros. Então, senhores, vão ter interpretações diferentes. E qual é a interpretação correta? Quem é que vai dizer qual é a interpretação que deve se dar à lei federal? Quem é que vai dizer qual é a interpretação que se deve dar à Constituição Federal, senhores? Oi? Então vamos lá, por partes. Vamos pensar que esse acórdão aqui, ao ser proferido na visão da parte, violou a lei federal e ao mesmo tempo também violou a Constituição Federal. Então o mesmo acórdão viola ao mesmo tempo lei federal e Constituição Federal. Senhores, quem é o guardião da Constituição Federal? Quem é que dá interpretação à Constituição Federal? Quem? STF. Quem é o guardião? Quem é que dá interpretação à lei federal? O outro é, senhores, STJ. Então pense o seguinte, para nunca mais esquecer. Guardião da Constituição Federal é o Supremo Tribunal Federal. Guardião e quem dá a interpretação da lei federal é o STJ. E a competência é exclusiva, senhores. Somente compete ao STF interpretar a Constituição, dizer qual é a interpretação, e ao STJ interpretar a lei federal. O STF não vai interpretar a lei federal, tampouco o STJ vai dizer qual é a interpretação da Constituição Federal. Cada órgão tem sua competência. Só que aqui, senhor, nós temos uma única decisão. Cada decisão, essa mesma decisão violou a Constituição e violou a lei federal. E eu tenho dois recursos para interpor. Um ao STF, em razão da parte que violou a Constituição, e um recurso ao STJ para a parte que violou a lei federal. Como que eu faço, senhores? Se eu só interpor um, preclui. Se eu só interpor um, esse órgão não pode analisar a outra violação. Só a violação de sua competência. O que eu faço? Vai para a Constituição? Oi? Interpõe os dois. O Código possibilita, excepcionalmente, que nesse caso aqui, sejam interpostos simultaneamente dois recursos ao mesmo tempo. Eu vou abreviar aqui, tá, senhores? Recurso extraordinário, que vai para onde? STF, e ele vai buscar o quê? Discutir a violação à Constituição. E outro, recurso especial, que vai para onde? STJ, e vai buscar discutir o quê? Violação à lei federal. Então, essa
é a segunda hipótese de exceção ao princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade. Contra um único ato decisório, eu vou interpor quantos recursos, senhores? 2. E essa interposição aqui, diversamente dos embargos, é simultânea. Aqui, a gente tem primeiro embargo, depois o outro recurso. Então, a interposição dos embargos não é simultânea. Já no recurso especial e no recurso extraordinário, a interposição é simultânea, ao mesmo tempo, porque o prazo aqui é o mesmo. Qual o prazo? 15 dias. O prazo para interpor o recurso especial e extraordinário será de 15 dias. Então, tem que ser ao mesmo tempo. Diego, como é que vai fazer para julgar esse negócio? A gente tem 2 recursos, 2 órgãos competentes, como é que vai funcionar? Calma, tá? Quando chegar na parte de recurso especial e recurso extraordinário, eu vou explicar. Mas, em regra, o processo primeiro vai ao STJ para julgar o recurso especial. Se ainda tiver interesse, vai depois ao STF para julgar o extraordinário. Beleza? Alguma dúvida até aqui, senhores? Não? Só na hora da prova? Eu vou editar aqui, ó, a segunda exceção, porque vai caber eu copiar ali. Pode ser falado, senhor. Pô, vocês estão gripados, hein? Daqui a pouco eu pego gripe também. Até lá tá gripado agora. Desculpa. Eu também tomei vacina, mas eu tô gripada. Você é cachaça, cara, feito. Né? Na Letis, né? Deve se alimentar mal, deve comer. Não tem vacina que tem jeito da imunidade, né? E eu que descobri de sábado pra cá em Carolina é nutricionista. Não. Pode estar, senhores, coloquem aí a segunda exceção. Vamos lá. Muita conversa enfiada. Ok. Interposição simultânea. Interposição simultânea. Interposição simultânea. Interposição simultânea. Do recurso especial. Interposição simultânea. Do recurso especial. Do recurso especial. E do recurso. Peraí, abre parênteses. STJ especial, abre parênteses, STJ, fecha parênteses, e recurso extraordinário, não, é recurso extraordinário, recurso extraordinário, abre parênteses, STF, fecha parênteses. Ponto. Senhores, por que eu coloquei essas abreviaturas? Nos tribunais superiores, eles não utilizam o nome completo, eles utilizam abreviaturas, tá? RS significa recurso extraordinário, RESP significa recurso especial, tá bom? Então, nos tribunais superiores, vocês vão ver que eles utilizam siglas. Embargo de declaração é sigla, agravo interno também é sigla. Então, só pela sigla você já sabe o recurso foi interposto está sendo julgado. Copiem agora.
Mas estão um sono mortal aí. É difícil, né, Renato? Parece que nunca dorme o suficiente, né? Oi? Piorar simplesmente porque ele tem recurso. Isso também vai ser aplicado aqui no processo civil, mas de uma outra forma. O que significa? Que em razão do julgamento interposto pelo recorrente, a sua situação não pode piorar. Ou seja, o pior resultado possível que o recorrente pode ter ao interpor o recurso e ele ser julgado é a manutenção da decisão recorrida. Então, venham comigo aqui no exemplo. O cara promove uma ação e pede uma indenização de R$10.000. O autor ingressou com uma ação e pediu R$10.000. O processo se desenvolveu, chegou na sentença. O pedido foi julgado parcialmente procedente. E condenou o réu a pagar uma indenização de R$4.000. Tá, foi dentro. Vamos lá, senhores, presta atenção aqui. O autor entrou com uma ação e pediu a ação do réu a pagar R$10.000. Na sentença, foi acolhido parcialmente o pedido dele e condenou o réu a pagar R$4.000. O autor pode recorrer para conseguir uma situação mais vantajosa? Qual situação mais vantajosa? Qualquer valor acima de R$4.000. Mas o que ele quer são os 10 mil. Então ele vai lá e interpõe uma apelação. O processo vai ser dirigido ao Tribunal de Justiça. Chegando lá, eles vão proferir um acordo. Quais são os resultados possíveis ao julgar o recurso? Ou dá provimento a ele, ou seja, ou acolhe o recurso, ou nega provimento, ou seja, rejeita o recurso. Então, com base nisso, o tribunal, ao analisar o recurso da parte autora, que quer a majoração da indenização para R$10.000, o pior resultado que esse recorrente, que esse cara que está apelando, que quer majorar, o pior resultado que ele pode obter com o acordo é o quê? É ser negado provimento ao recurso dele, e sendo negado provimento ao recurso dele, vai ter quanto? Então, o que isso está significando, senhores? Que o tribunal, ao julgar o recurso do recorrente, não pode prejudicá-lo, não pode dar um resultado pior do que ele já obteve. E por que isso, senhores? Porque é algo lógico. Se o recurso pode ser acolhido ou pode não ser acolhido, se ele não for acolhido, qual decisão vai ser mantida? R$4.000. É bem simples. O tribunal não pode fazer o seguinte: olha, o recorrente representou um recurso de apelação aqui e o juiz entendeu que houve o dano e fixou esse dano em R$4.000. Mas na verdade esse dano nem existe. Então eu vou reformar a sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório. O tribunal pode fazer isso? Não, senhores. Olha o princípio: vedação da reforma para piorar. Então, se ao julgar o recurso do autor, o pior resultado é o quê? Negar provimento ao recurso, ou seja, não acolher os pedidos e manter a decisão de primeiro grau. O tribunal, mesmo que ele verifique que o juiz errou ao entender que houve dano,
ele não pode modificar para piorar. Beleza? Vamos supor que o autor ficou 704 mil reais. Aham. Só que a parte contrária não quer diminuir. Aí só ele recorre. Pode diminuir? Vou chegar nessa parte. Ó, qual é o princípio? Em razão do recurso interposto pelo recorrente, a sua situação não pode piorar. Ou seja, se eu, como recorrente, interpor o meu recurso, ao ser analisado o meu recurso, o tribunal não pode me dar uma situação pior do que eu já tenho, com base no meu recurso. Beleza? Mas no recurso da outra parte, nada impede. Então aqui, por exemplo, qual o resultado que eu tenho? 4 mil. O autor recorre. O autor quer quanto? 10. O tribunal acolhe, dá provimento ao recurso. E aumentou o dano para 10 mil reais. Piorou a situação do réu? Tá piorando. Piorou, se eu tinha 4, eu recorri para 10, o tribunal acolheu e aumentou para 10, piorou. Vai pedir ausência. Oi? Tá calma. O que causou a pior da situação do réu, senhores? Foi o recurso interposto pela outra parte. Vou explicar agora juntando isso tudo, tá? Para vocês entenderem melhor. Vamos pensar que aqui os dois podem ter por recurso? Por que podem? Porque os dois são sucumbentes. O autor queria 10, conseguiu 4. O réu não queria pagar nada, vai ter que pagar 4. Então ambos são sucumbentes. Ambos podem recorrer? Sim. Pode. Aí o autor vai lá e apresenta a apelação dele. E o réu também vai lá e apresenta a apelação dele. Quantas apelações nós temos? Te pergunto, o que o autor quer? Ele quer majorar para 10 mil. O que o réu quer? Reformar para não pagar nada, improcedente. Aí o processo é remetido ao Tribunal de Justiça, chega lá e eles vão julgar. E aí, senhores, como é que faz nesse caso? Aplicando o princípio com 2 recursos, um do autor e um do réu. Oi? Como? Ah, não, aumentar mais que 10 não pode, que é o limite. Mas e aí? Um vai ser conhecido, nós vamos supor que ambos preenchem os requisitos de admissibilidade. Os dois são conhecidos. Oi? Aplica o princípio, vamos lá. Oi, extinção, acabou. Ninguém paga mais nada. Oi? Um vai ficar prejudicado. Ó, ou um vai ficar prejudicado, ou vai manter a decisão. Um ou outro. E aí? Então, se os dois recorrerem, sempre vai ser mantida a decisão. Não. E se o autor tiver razão, tem que aumentar o dano moral para 10 mil? Pode aumentar? Por quê? Não está piorando a situação do réu? E aí? É pensamento, você tem que pensar, raciocinar. Essa é a oportunidade. Mas está piorando, mas não em favor do recurso do réu. É isso aí. O prejuízo não pode ser causado em razão do julgamento do meu recurso. Mas se o réu também recorreu e ao ser acolhido o recurso do réu pode piorar a minha situação? Lógico, porque não é o meu recurso, é o recurso da outra parte. Então, o princípio da vedação a reformar os impérios
é que o recurso ao ser julgado não pode trazer uma situação pior à parte que interpôs o recurso. Então, ó, presta atenção. Ó, como é que eles vão fazer para julgar os dois recursos? Eu proferi um acórdão só, tá? É um acórdão só, eles vão julgar os dois recursos. Eles vão julgar individualmente. Vamos supor que eles vão analisar primeiro a apelação do autor. Depois vão analisar a apelação do réu. Ao analisar a apelação do autor, ela é acolhida. Os desembargadores entendem que o autor tem razão. Então é dado provimento ao recurso para reformar a decisão e majorar o dano. Beleza? E ao analisar o recurso do réu, eles entendem, consequentemente, que se o autor tem razão, o réu não vai ter razão, eles negam o provimento ao recurso. Ao ser analisado o recurso do réu, causou um prejuízo para ele? Ó, ao ser analisado o recurso do réu, o que eles fizeram? Não, você não tem razão. Simplesmente disseram, ó, você não tem razão na sua argumentação de que o dano não existe. Piorou a situação dele? Não, simplesmente negaram o recurso dele. O que causou uma piora para o réu? O recurso do autor, porque ele foi acolhido e foi majorado. Então, o que causou a pior da situação do réu? Foi o recurso dele? Não, foi o recurso do autor. Então, ó, ao analisar o recurso do réu, trouxe a situação pior? Não, simplesmente negou. Como assim, Diego? Simplesmente negou. Pense que não existisse o recurso do autor. Esquece que existe o recurso do autor. Não interpôs. Qual foi o resultado que o réu obteve? 4.000. Então, ao analisar o recurso do réu, ele não recebeu situação pior. O que causou a majoração do dano não foi a análise do recurso do réu, foi a análise do recurso da parte contrária. Vou mudar agora, vou mudar para vocês entenderem. Muda nada. Não, mas não tem diferença não. Vamos pensar o contrário. Vamos pensar na apelação do autor. E na apelação do réu. A apelação do autor, ao ser analisada, eles entendem, não, olha só, você não tem razão nos seus argumentos recursais, o dano não tem que ser majorado. Vou negar provimento ao seu recurso. Vai continuar 4? Pelo julgamento que o recurso do autor modificou, Não. trouxe algum prejuízo para ele? Só que vai ser julgado no recurso do réu. Dão provimento, reformam a decisão, julgam improcedente, não tem que pagar nada. O que causou a situação pior para o autor? Foi o recurso do autor ou o recurso do réu? Então, o recurso do réu pode piorar a situação do autor? Pode, ó. O recurso dele não trouxe nenhum tipo de piora para ele. Simplesmente disseram que ele não tinha razão em majorar o dano, beleza? Agora, ao analisar o recurso do réu, eles entenderam que o réu tinha razão, que não existia dano e julgaram improcedente o pedido indenizatório. Então, o que causou uma situação pior ao autor foi o quê? O recurso da outra parte. Então, o princípio da vedação da reformação régios, se você analisar de forma isolada um único recurso, é muito simples. Se você entender que só existe o recurso do autor, ao ser negado o provimento para ele, vai ser mantido os R$4.000. Vai causar uma situação pior para ele? Não. O que vai causar uma situação pior será caso haja recurso da outra parte
e o recurso da outra parte seja acolhido. Nesse caso aqui, o recurso do réu foi acolhido. Foi o autor que interpôs o recurso? Não, foi o réu. Ao ser analisado o recurso do réu e sendo acolhido, prejudicou o autor? Mas o recurso não é dele, é da outra parte. O que não pode causar uma situação pior é o recurso do autor. Beleza? E ao analisar o recurso do autor, não trouxe nenhum tipo de pior para ele. Conseguiram entender? Então, se você analisar isolado, é muito mais simples de entender. Você precisa entender também que esse princípio, se aplicado quanto a recursos de ambas as partes, ele também é aplicável e não é um recurso da parte que vai trazer uma situação pior para ele. É o recurso da parte contrária. Beleza? Deu para entender? Alguma dúvida? Professor, quando você fala que majorar pode ser qualquer valor acima de 4 mil? Aham. Porque vai dizer, não pode programação zero. 10 é o limite. Tem um princípio que nós vimos no passado. Chama princípio da correlação, ou princípio da distribuição, ou também chamado de princípio da congruência. Estabelece o quê? Que o juiz ele está limitado ao que a parte pediu. Quantos casos que eu já vi que a parte pede, por exemplo, 5 mil de indenização, só que o juiz tem entendimento para aquele caso que seria 10 mil. Vamos pensar na negativação indevida. O juiz tem entendimento que para a negativação indevida o dano é de 10 mil reais. Então o posicionamento dele, ele aplica em todas as decisões. Só que o caso de Milena, ela foi lá na petição inicial e pediu 5 mil reais. O juiz pode dar mais para ela? Ele está limitado ao que a Milena pediu. Então, se eu pedir 10 mil, o juiz e os desembargadores estão limitados a 10 mil. É o teto que eu estabeleci. Se eu estou pedindo só 10 mil, eles não podem dar mais. Se eles darem mais, é julgamento extra-petita. O artigo 492 fala que o juiz não pode conceder algo maior do que foi pedido, não pode deixar de julgar pedido, nem pode dar algo de coisa diversa. Beleza? Mas ele pode, até 10 mil, dar qualquer valor. Então, no julgamento do recurso do autor, se ele acolhido, pode dar R$ 4.500? Pode. Ele conseguiu uma situação melhor que ele já tinha? Conseguiu. Beleza? Alguma dúvida, senhores, até aqui? Pode falar, esse é o momento. Vou editar então. Esse princípio estabelece que o tribunal, ao julgar o recurso, interposto pelo recorrente, ao analisar o recurso interposto pelo recorrente, lhe conceda resultado pior do que foi obtido com a decisão judicial recorrida. Vírgula, ou seja, vírgula. O pior resultado esperado
pelo recorrente, o pior resultado esperado pelo recorrente, no julgamento esperado pelo recorrente, no julgamento, de seu próprio recurso, no julgamento de seu próprio recurso, no julgamento de seu próprio recurso, é a manutenção da decisão proferida. É a manutenção da decisão proferida. É a manutenção da decisão proferida. Ponto parágrafo. Assim, vírgula, pode-se dizer, que a situação da parte, somente poderá piorar, caso acolhido, barra provido, calma lá, acolhido barra provido o recurso da parte contrária. Acolhido barra provido o recurso da parte contrária. Vírgula. Da parte contrária, vírgula. Nunca pelo seu próprio recurso. Ponto. Beleza? Tem aí, senhores? Vamos lá, senhores? Começar mais cedo, terminar mais cedo? Para entender o princípio da fungibilidade, tem que entender o que é algo fungível. Doutor Armando, o que é algo fungível? Maria. Oi? Veio de fungos. Gente, vambora? Depois dessa? Vem de fungível, senhora. Vem de fungível. O que é algo fungível? Pode ser modificado, pode ser substituído. Senhores, pelo amor do Santo de Deus. Ela falou brincando. Não, eu sei. Não. É melhor de pensar assim, né? Claro. Brincadeira, tá lá.
quadro. Senhores, vamos lá. Vocês já estudaram isso em direito às obrigações? Sobre as obrigações fungíveis e as obrigações infungíveis. E existem aquelas obrigações de fazer que são fungíveis e obrigações de fazer não fungíveis ou infungíveis. E os exemplos clássicos são básicos. Você contrata um artista famoso para fazer um retrato seu, pintar um quadro seu. Quem precisa pintar o quadro? É aquele cara, só ele pode pintar. Então isso é uma obrigação infungível. Não pode ser substituído o prestador de serviço, beleza? Agora as obrigações fungíveis são aquelas que podem ser substituídas. Quando você contrata uma empresa, uma construtora para construir a sua casa, se ela construir ou se outra construtora deixa de seguir o projeto, para você pouco importa, não é assim? O dinheiro é algo fungível. Se a doutora Cátia me entrega R$100, sabe, Diego, daqui a 2 semanas eu devolvo R$100. Eu tenho que devolver os mesmos R$100 para ela, com a mesma numeração, a mesma nota? Não, qualquer. Ela pode ter entregado nota de R$100 e eu entregar para ela 100 moedinhas de 1 centavo. Eu estou entregando para ela R$100? Estou. É uma obrigação fungível. Não é a nota em si. Aqui é a mesma coisa, senhores. Fungibilidade recursal vem da possibilidade do recurso ser errado ser aceito como se fosse o correto. Você está confundindo. Você falou lá no cabimento que se eu interpõe o recurso errado, vai faltar redimissibilidade e por isso meu recurso vai ser admitido. Como você está falando agora que se eu interpor um recurso errado, ele pode ser admitido correto em razão da fungibilidade recursal? Como que faz agora, doutora Cátia? Bom, senhores, a fungibilidade recursal expressa era prevista no artigo 810 do Código de 1939, que é como se fosse o avô do Código de 2015. O Código de 2039 ele prevê expressamente no artigo 810 a possibilidade de fungibilidade recursal da aplicação do princípio da fungibilidade. O Código 73, que foi o posterior a isso, e o vigente até 2015, ele não fez menção expressa ao princípio da fungibilidade, porque foi seguido pelo 2015, beleza? Porém, esse princípio sempre foi trabalhado desde o Código de 73, como agora no de 2015. Então, o que estabelece esse princípio? Que um recurso interposto de forma errada pode ser admitido como se fosse o correto. Entenderam essa parte? Que é uma flexibilidade do princípio ou do requisito do cabimento. Você interpõe um recurso errado, você interpõe uma espécie recursal errado e o tribunal admite esse recurso errado como se fosse o correto. Beleza? Até aqui consegue entender o conceito? Não precisa aprender a aplicabilidade agora não. Entenderam o conceito? Fungibilidade recursal é a admissão pelo tribunal de um recurso interposto errado como se fosse o correto. Exemplo, você deveria apresentar um recurso especial e você interpõe um recurso extraordinário. Aí o tribunal vai admitir esse especial como se fosse o extraordinário. Você deveria ter interposto um agravo interno e você apresenta um embargo de declaração. Eles vão admitir o seu embargo de declaração como se fosse um agravo interno. Então eles estão admitindo um recurso errado como se fosse o correto. Beleza? Entenderam o conceito? Eu vou listar o conceito e depois eu vou colocar a aplicação disso nos recursos. Anotem aí. Peraí. Tanto que às vezes os caras utilizam uma coisa de propaganda modificada, esses são relativamente. Senhores, coloque assim, esse princípio prescreve, esse princípio prescreve, esse princípio prescreve, esse princípio prescreve, ser possível, prescreve ser possível a admissão de um recurso
a admissão de um recurso, a admissão de um recurso pelo outro, admissão de um recurso pelo outro. De um recurso pelo outro, vírgula ou seja vírgula, vírgula ou seja vírgula. O recurso, vírgula ou seja vírgula, o recurso interposto de forma equivocada, o recurso interposto de forma equivocada, poderá ser aceito, o recurso interposto de forma equivocada, poderá ser aceito como se fosse o correto. Flexibilizando o requisito de admissibilidade, do cabimento, do cabimento. Ponto. Beleza? Entenderam o que estabelece o princípio? Que o recurso interposto de forma errada vai ser aceito como se fosse o correto. Agora que vem a pergunta. Isso é aplicável no nosso sistema recursal brasileiro? Oi? Sim ou não? Fala, Renata. Pode falar, Renata. Vamos lá, Chutes. Regra. Não. Fala com vocês. Regra. Ou seja, em regra, esse princípio não é aplicável indistintamente em qualquer situação. Beleza? Então a regra é que você não aplique esse princípio. Só que existe uma exceção. Na verdade, existe uma exceção e existe a exceção da exceção. Mas vamos lá, calma. Primeira exceção, senhores. Por que exceção? Porque o próprio Código de Processo Civil, em duas situações, prevê expressamente a fungibilidade entre dois recursos. Está no artigo 1024, parágrafo 5º, e no artigo 1032 e 1033. Então, a exceção é pela previsão legal. Quais são essas hipóteses, senhores? Primeira coisa, vocês não precisam aprender essas hipóteses hoje. Eu só quero que vocês saibam que o código prevê essas hipóteses de fungibilidade. Porque quando eu for explicar os recursos em espécies, eu volto, você vai ficar mais fácil de entender. O artigo 1024, parágrafo 5º, fala que a interposição de embargo de declaração contra decisão monocrática pode ser admitido como se fosse agravo interno, ou seja, é admitir um recurso interposto de forma errada como se fosse o correto. Princípio da fungibilidade. Leia aí para mim o artigo, por favor. 1024, parágrafo 5º. Ou parágrafo 3º. É o terceiro. O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender serente o recurso cabido,
desde que determine previamente a intimação do requerente. Lê a primeira parte, por favor. O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração pelo agravo interno, se entender ser este o recurso cabível. Beleza? O próprio legislador fala, olha, o tribunal vai acolher o agravo, desculpa, o embargo de declaração como agravo interno, se entender que este é o recurso cabível. Ou seja, vai ser interposto o embargo de declaração, recurso errado. E eles vão admitir como se fosse o certo, agravo interno. Além dessa hipótese, senhores, o Código prevê uma fungibilidade entre recurso especial e recurso extraordinário no artigo 1033 e 1032. E por que eles prevêem expressamente essa hipótese? Como é que acontecia antes? Lembra que eu mostrei para vocês que você pode interpor dois recursos a depender do tipo de violação que tem no acordo? O que acontecia antes? Você entendia que havia uma violação à lei federal e fazia interposição de um recurso especial. Chegava no STJ e discutia a aplicação da lei da Constituição Federal. E por isso deveria ter interposto recurso extraordinário. Como você interpôs o recurso errado, eu não admito o recurso, acabou. E acontecia a mesma coisa no STF. Chegava lá, olha, você está querendo discutir a violação à Constituição, mas na verdade você quer discutir a aplicação da lei federal. A competência não é minha. Você deveria ter interposto o quê? Recurso especial lá na STJ. Morreu Maria. Para evitar esse jogo de empurra-empurra entre o STF e o STJ, Diego, mas isso acontece, senhores. Esses caras não julgam, eles criam barreiras para julgar. E o legislador, de 2015, da Lei 13.105, criou instrumentos para evitar isso. E um desses instrumentos foi o quê? A fungibilidade recursável entre o especial e o extraordinário. Se o STJ entender que não é competência dele, mas do STF, o que ele faz? Ele manda o recurso especial ao STF, e o STF pode admitir esse recurso especial como se fosse o extraordinário. A mesma coisa o inverso. Você interpõe um recurso extraordinário no STF, o STF entende que é violação à lei federal. Ele manda para o STJ, o STJ admite o seu recurso extraordinário como se fosse o especial. Então é para evitar que simplesmente eles não analisem o seu recurso, caso eles entendam que a violação foi inversa. Tá? Lê para mim o 1032 e 1033. Se o relator do Superior Tribunal de Justiça entender que o recurso especial versa sobre questão constitucional, deverá conceder o prazo de 15 dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional. Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial. Viu? É a fungibilidade. Se você manda para um e entende que é outro recurso, ele manda para outro órgão. Se você manda para o STF e entende que é da STJ, ele manda para o STJ. Porque esse órgão vai admitir o recurso extraordinário como se fosse especial, ou o especial como se fosse extraordinário. Essas, senhores, são as previsões legais. Tá bom? Professor, só vale para esses recursos aí? Previsão legal só nesses dois. Previsão legal só para esses dois. Eu tenho que falar isso. Chegar para a ela. Vamos ver, vamos ver.
Sabe o colegiado ainda? Os processos lá para o pagamento acontecer, fui lá 3 meses para esse processo. Não, mas não pode. E da última vez você nem me pediu, eu consultei pelo seu nome, tá? 3 meses, 3 meses. É físico. Se você pegar, descer esse cara, não pegar outro não. Uma criada, então desce não. Você viu, né? Eu não Você não ia. Se for eletrônico é melhor, você pode fazer sentado. Você clica no botãozinho e manda de Mas volta. não sou eu. Por isso que eu estou pensando que isso é físico. Eu faço agora eletrônico. 3 anos o processo. Esse processo é meu, pessoal, eu queria informação. Entrei em 2016. E por falar nisso, professor, É. dezembro ela está fazendo todo serviço. Se eu tivesse colocado. Agora vai ficar difícil depois dessa. Informação. Mas ó, 2016, cara, o juizado especial deveria ser coisa rara. 2016, 3 anos para sair de primeiro grau. Depois sai de primeiro grau, tem recurso, né, pro colegiado. Aí mais uns 2 anos para julgar, ou seja, 5 anos para ter um resultado de uma causa de pequeno valor, cara, que deveria sim ser um rito, ó, que já é muito enxuto. Mas enfim, como o tribunal tem estrutura para suportar as coisas. É triste, cara. É triste. Não funciona as coisas nesse Aumentar o salário dos estagiários. Não funciona. O curso deveria ter servidor como tem para o estagiário aí. E não valoriza o estagiário. Essa não Senhores, estagiário na minha época nem recebiam de graça, estão recebendo hoje, tá ótimo. Graças a Deus. Mas não fez A escravidão Senhores, o princípio da fungibilidade pode ser aplicado nos demais casos que não esses previstos expressamente na lei? Pode, mas depende de 2 requisitos que são bem complicados de você comprovar, tá? Não, porque a gente vai seguir a regra. Para que haja a possibilidade de fungibilidade recursal, ou seja, de um recurso errado se é admitido como outro, nos demais casos que não os previstos em lei, tem que demonstrar a existência de dúvida objetiva e a inexistência de erro grosseiro. O que é uma dúvida objetiva, doutora Laiana? Uma dúvida, para facilitar, uma dúvida de qual recurso deve ser interposto. Mas essa dúvida tem que ser objetiva. O que seria uma dúvida específica? É alguém que vai te causar essa dúvida. É diversa da dúvida subjetiva. Dúvida subjetiva você não sabe, tá? A dúvida subjetiva é pela existência de conhecimento. Mas você sabe, porém alguém te causou uma confusão. Ou foi o juiz, ou foi o legislador, ou foi a jurisprudência. Não, aí é do subjetivo. Aí é do subjetivo. Só pode causar dúvida ou o juiz, ou a lei, ou a jurisprudência. Dúvida em relação a quê, senhores? Dúvida objetiva em relação ao recurso a ser interposto. Tá? Então alguém me causou uma dúvida de qual recurso eu tenho que interpor no caso específico. Ah, Diego, essa dúvida é porque eu não sei. Isso é dúvida subjetiva e é problema seu. Tá? O legislador não está nem aí para isso. É só ler o código, você vai saber qual recurso. Vou dar um exemplo para vocês compreenderem essa existência de dúvida. Vamos supor que em um processo, o juiz profira uma sentença
o juiz profere uma sentença. Nessa sentença ele reconhece a sua incompetência para julgar. E ao invés de remeter esse processo ao juiz que ele entende competente, ele vai lá e extingue o processo. Onde está o erro aqui, senhores? O tipo de decisão que analisa a incompetência no processo de decisão interlocutória. Porque o certo é o juiz reconhecer que ele é incompetente e remeter o processo ao juiz competente. Beleza? Só que o juiz fez isso? Não. Ele proferiu uma sentença e extinguiu o processo. Qual recurso eu interponho? Eu interponho agravo? Eu interponho apelação? Ou eu entendo que não cabe recurso que utilize de um sucedâneo recursal, que é o mandado de segurança? Eu vou te dar razões para você querer interpor qualquer um desses. Primeiro, embargo, declaração, agravo de instrumento, por quê? A natureza jurídica da sentença, dessa decisão é a decisão interlocutória, porque a decisão que analisa incompetência não é sentença, não importa o nomezinho que o juiz deu aqui. Então, se é decisão interlocutória e o juiz extinguir o processo, eu tenho que interpor agravo de instrumento, natureza jurídica do ato. Ou eu tenho que interpor uma apelação porque se trata de uma sentença? Ou não cabe nenhum recurso, porque se eu olhar o artigo 1015 que prevê as hipóteses de agravo de instrumento, a gente não vai ver a hipótese que o juiz decide sobre a competência. Então, como não cabe recurso, mandado de segurança. E aí, senhores, qual recurso deve interpor? Nenhuma das alternativas anteriores. E aí? Ó, e tem uma questãozinha de prova, já tem uma questão pronta nesse caso aí. Mas é simples. E aí, senhores? Você pode se deparar com isso na sua vida profissional. E aí, o que você faz? Você não vai ter mais seu professor para perguntar. Você vai olhar no código, você vai ver que as 3 respostas são possíveis. Você não vai perguntar ao juiz, porque ele não vai te dizer. A doutora Milena acha que ela tem que fazer o quê? Uma apelação. E aí, senhores? Acertou no geral. Oi? Aham. Apelação? E aí, senhores? Só que lembrando, cabe a apelação, mas a natureza jurídica dela é decisão interlocutória. Porque ela não tem nenhuma das hipóteses do artigo 485 que prevê a extinção do processo pela incompetência. Vamos lá, senhores, ó. A doutora falou o seguinte, ó. Se ela extingue o processo da sentença terminativa, então cabe a apelação, que é uma sentença, mas tem que ter cuidado. Só é sentença aquele ato que contém as hipóteses do artigo 485 ou 487. Se você olhar o artigo 485, não prevê nenhuma hipótese de extinção do processo por incompetência. Se ele não se enquadra no conceito de sentença, na verdade é uma decisão interlocutória. Mas quando você vai para a decisão interlocutória que em tese seria cabível agravo de instrumento, lá no artigo 1015 não prevê nenhuma hipótese que cabe agravo de instrumento quando a decisão interlocutória que decide sobre incompetência. Senhores, sabe qual é a resposta? Não sei. Porque não sou eu que vou decidir o recurso cabível. É quem?
É o tribunal. Então eu acertei que eu falei mais. A prova então foi botar no C. Você que vai decidir a resposta. Senhores, concordem ou não comigo? O juiz que proferiu a decisão causou uma confusão na parte de qual recurso ela deveria interpor? Sim. Isso é o que, senhores? Dúvida objetiva. É o primeiro elemento para, se você interpor um desses recursos, ele ser admitido como se fosse o correto. Porque quem vai decidir o recurso cabível propriamente dito é quem? O tribunal. É ele que vai analisar a admissibilidade. É ele que vai analisar o cabimento. Beleza? Mas ele tem um outro requisito, que é cumulativo. É esse: dúvida objetiva mais inexistência de erro grosseiro. Erro grosseiro, doutora, é do seu recurso. Vamos lá. Senhores. Então, vamos lá, presta atenção. A primeira coisa que nós temos que ter para ter a fungibilidade dos demais casos: dúvida objetiva. Existe uma dúvida objetiva? Existe. Eu não sei se tem que interpor agravo, eu não sei se tem que interpor apelação, eu não sei se tem que impetrar o mandado de segurança. Não sei. Quem vai saber isso é o tribunal. Só ele que vai ser o órgão competente para analisar. Só que para ser admitido um recurso errado como se fosse o certo, não pode existir na minha interposição de recurso o quê? Erro grosseiro. O que é erro grosseiro, senhores? Eu estou em dúvida em quantos recursos aqui, senhores? 3. Eu venho interpor um recurso extraordinário aqui. Cabe contra sentença ou decisão interlocutória recurso extraordinário? Isso é erro grosseiro, então. Então, para que haja a possibilidade do seu recurso ser admitido como se fosse o correto, você tem que existir uma dúvida objetiva e, dentre essa dúvida, você tem que interpor um desses recursos que você te cause dúvida. Não adianta você estar na dúvida entre agravo, estar na dúvida entre apelação e mandado de segurança e interpor um extraordinário. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, a inexistência de erro grosseiro é em que sentido? De se causar uma dúvida em quem deve interpor o recurso, ele interpor o recurso, um dos recursos que é possível diante da dúvida que é causada. Ah, Diego, eu estou com dúvida aqui se é agravo, se é apelação, se é mandado de segurança. Vou interpor um embargo de declaração. Eu vou interpor um agravo interno. Isso é erro grosseiro. Nenhum desses dois recursos é possível. Quais recursos são possíveis diante da dúvida? Agravo, apelação, mandado de segurança. Lembrando que o mandado de segurança não é um recurso, é um substituto recursado. Nesses casos. Entre aqueles casos. Então, existente a dúvida, eu tenho que interpor um dos recursos que eu estou na dúvida de interpor. Eu não posso interpor um recurso que não tem nada a ver. Eu estou na dúvida entre um, entre outro, eu interpor um outro que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, se eu tenho dúvida entre um agravo, entre uma apelação e entre um mandado de segurança, eu tenho que utilizar o quê? Um desses três recursos. Porque ao chegar isso na mão do desembargador, ele vai lá, olha, Diego interpôs a apelação. Mas a natureza jurídica que é decisão interlocutória, então eu entendo que ele deveria interpor sua agravo também. Mas ele interpôs a apelação. Mas essa dúvida dele é plausível. Por quê? Porque o juiz proferiu uma sentença ao invés de proferir decisão interlocutória. Então existe uma dúvida objetiva. Além de existir a dúvida objetiva, ele se utilizou de um recurso que era em tese possível para aquele caso, que foi a apelação. Então, não existe erro grosseiro. Então, como tem dúvida objetiva e não existe erro grosseiro, eu vou admitir a apelação como se fosse o agravo de instrumento. E aí que vai aplicar o princípio da fungibilidade. Mesmo que você interponha um recurso que, em tese, na visão do tribunal é o errado, em razão da dúvida e em razão da inexistência do erro grosseiro, ele vai admitir como se fosse o correto. Beleza? Praticamente da mesma forma, caso a pessoa se confunda, você vai colocar um especial penalidade. Aqui, ó, aí já está. É legal, não precisa nem desses requisitos. Beleza? Como tem previsão legal expressa,
É tranquilo. Você nem precisa da questão da dúvida objetiva, nem da existência do erro grosseiro. Vai pela própria previsão legal. Essas hipóteses são para os demais casos, como apelação, agravo, que não tem previsão legal. Mais alguma dúvida? Ou não entenderam nada? Segunda alternativa. Doutor, olha só, nós vamos ver com o decorrer do semestre que para cada ato decisório existe um recurso possível, beleza? Recurso extraordinário e recurso especial ou recurso ordinário cabe contra qual tipo de decisão? Acordo. Tem algum motivo lógico, objetivo, para você supor que isso aqui deveria ser um acordo? Sim ou não? Então por que você interporia um recurso extraordinário? Por que você interporia um recurso especial? Por que seria interposto um recurso ordinário? Isso é erro grosseiro. Não tem motivo, não tem dúvida objetivo para fazer você acreditar que seria um acordo. Se não tem dúvida objetiva para fazer você acreditar que isso poderia ser um acordo, como é que você interpõe os recursos cabíveis contra acordo? Se a sua dúvida é se isso aqui é uma sentença, uma decisão interlocutória, você tem que interpor os recursos cabíveis contra essas decisões. Qual são? Agravo e apelação. Se você interpõe, por exemplo, contra aqui a sentença, um recurso extraordinário ao STF, erro grosseiro, escancarado. Não tem motivo algum para você acreditar que aquela sentença seja um acordo. Se não há motivo para isso, como que você vai interpor um recurso extraordinário? Você interpor um recurso extraordinário configura a existência de erro grosseiro. Conseguiram entender? Sim. Fala, doutora. Oi? Mas me fala, então, por que você acha que você é embargo? Porque se ele pode, ele não pode julgar, ele julga a interpretação da diferença. Oi? Mas ele não está julgando, ele está extinguindo o processo. É um julgamento. Não. Julgamento é quando ele analisa o mérito, ele não está analisando o mérito. Mas aí não seria um erro grosseiro, porque embargo não seria um erro grosseiro. Você poderia interpor o embargo, mas vamos supor que o juiz ao final não tem vício nenhum, está certo. E aí? Qual o recurso cabível? Não, ele vai. Não tem assim, mas embargo seria erro grosseiro. Não, o embargo seria um erro grosseiro porque a finalidade do embargo é diferente. A finalidade do embargo não é mudar, não é invalidar isso aqui. É sanar omissão, contradição ou obscuridade. Se você fala, doutor, o senhor foi contraditório aqui nas suas preposições. Apresentou um embargo, ele falou, doutor, ó, beleza, analisando seu argumento aqui, não fui contraditório não, a decisão está certa. Aí vai ter que fazer o quê? Qual recurso você tem que interpor? Aí vai cair no mesmo dilema de lá. Se o juiz acolheu o seu embargo, não, realmente eu errei aqui, ó, vou mudar, decisão interlocutória, reconheça a incompetência e manda para o juiz competente. Maravilha. Mas se ele não fizer isso, qual o recurso cabível? E aí que vai causar. Aí volta para a mesma situação. Beleza? É o próprio juiz. É o próprio juiz que proferiu a decisão que vai julgar os embargos. Não subir o negócio. Alguma dúvida, por prática? Por que o mandato de segurança? Porque na sentença, cada relação, uma agravo, uma decisão interlocutória, Nem toda decisão interlocutória cabe agravo. Tem um artigo no Código 2015 que traz um rol que ainda tem sido flexibilizado por decisões recentes da STJ. Ele prevê um rol de quais são as decisões interlocutórias que podem ser objeto de agravo também. Deve ser doutor sobre isso. Não sei mexer nesse negócio de Chile, não, mas... O PS tem Estado de olha o que ele fala. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre si. Se a decisão interlocutória tiver como conteúdo uma dessas situações, aí vai caber recurso. Se não tiver nenhum desse conteúdo, não cabe recurso. Se não cabe recurso, e aí entra a mandado de segurança. Entendeu? Porque o mandado de segurança é para aquelas hipóteses que há um direito de dirigir certo da parte e não cabe nenhum tipo de recurso em espécie. Ó, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de arbitragem, incidentes de consideração da responsabilidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão e desconsorte, rejeição do pedido de limitação e desconsórcio, admissão e admissão de intervenção de terceiro, concessão, modificação e revogação do efeito extensivo aos embargos de execução, distribuição do uso das provas nos termos do artigo 373, parágrafo 1º, outros casos de prestamento de serviço de lei. Não prevê
nenhuma hipótese em que a decisão interlocutora tenha como conteúdo a incompetência. Por isso que pode ser entendido que não caberia nenhum tipo de recurso de 2015. Beleza, senhores? Fala, doutora. Interlocutor? Eu posso deixar claro isso, eu tenho que deixar claro esse princípio, né? Se fosse eu elaborando o recurso, e eu me deparasse com uma situação dessa, eu realmente ficaria na dúvida, porque eu já causou essa situação, já aconteceu uma situação assim. Foi, doutora? Mas foi?